calendário maia, há 6 séculos antes de Cristo, quando dizia que iria iniciar-se a Era da Luz. E consequentemente, aquilo vai passando, e tudo vai se deturpando pela enxertia grego-romana. Toda a estrutura dogmática fideísta dos judeus, aceitas pagãs alterando tudo, a pequenez da humanidade, destruindo todos os princípios iniciáticos trazidos pelo Mestre Jesus. Não é à toa que nós entramos depois, em 674, se eu não me engano, desculpe se eu estou errando a data, na pior era da humanidade, que é o período medieval, o período mais negro da humanidade, que se irradia por praticamente vários séculos. E nesse período, Jesus, que era amor, bondade, que só curava, só assistia, começa a chamada Santa Inquisição, onde em 1260 anos depois da sua iniciação, se mata, em nome de Jesus, 140 mil pessoas. Depois, organiza-se as cruzadas, 8 cruzadas chamadas Guerra Santa contra os muçulmanos. Se mata, nesse período todo das cruzadas, 2 milhões de pessoas, em nome do divino Rabi da Galileia, que era seu amor e bondade. Entretanto, ele sabia que o seu evangelho seria extremamente deturpado. Por isso que ele falou do Consolador prometido. Acaba o período medieval, começa a renascença, encarna vários espíritos de um Jaez superior. Emmanuel Kant, reorganizando a mente, a razão da humanidade. Jean-Jacques Rousseau, o iluminista, dando um novo conceito de viver. Nos campos da arte, Miguel Ângelo, Rafael, todos eles começam a organizar a estrutura do belo. Os componentes da nova era industrial começam a se iniciar. A máquina a vapor a posteriori. Depois João Guilherme cria o arado, criando a nova tecnologia industrial. E assim tudo vai se organizando no planeta, devagarinho. Mas naquele momento, praticamente em 3 de outubro de 3 de outubro de 1804, 3 de outubro de 1804, ali, não mais a comunidade dos espíritos puros, se encaixa, se aproxima da terra. Ali, Jesus e toda a sua pleia de colaboradores, praticamente começa uma nova era, uma nova fase da era da humanidade, onde cada um dos seus maiores discípulos, um dos seus maiores apóstolos, na configuração, lá na França, na cidade de Lyon, o chamado querido Hipólito Léon Denisard Rivair. O seu maior apóstolo encarna para fazer a restauração de todo o seu evangelho na configuração de um menino, onde, se você visse aquele menino, Hipólito Léon Denisard Rivair, ele era alguma coisa especial? Não, era um menino francês que nasceu na cidade de Lyon. Entretanto, quando você chegava perto dele, sentia uma paz gigantesca, assim relata os seus amigos. Uma paz gigantesca. Você olhava para os olhos dele e dava uma sensação de que algo novo iria acontecer. Uma sensação de tranquilidade, onde todo mundo percebia que ele era tranquilo, foi crescendo. Aqui na Terra, com sua condição de adolescência, ele vai para o Instituto Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, e ali começa a estudar. Ali aprende vários idiomas, aprende várias culturas, com o grande mestre Henri Pestalozzi, que lhe ensina tudo e praticamente o transforma no seu discípulo maior. Ali ele fica auxiliando na escola. Entretanto, nos seus momentos de refazimento, ele adorava ir até o lago Le Chetel, que ficava muito próximo ali ao Instituto. E ali ele meditava, fazia reflexões, descansava, vendo a beleza daquele lago. E ele sentia, quando ele fazia suas reflexões profundas, que uma sensação de abraço carinhoso o envolvia. Ele sentia que ele tinha que fazer alguma coisa à humanidade. Sentia uma paz, uma envolvência de amor gigantesco, que depois, com o tempo, ele foi saber que era o Divino Mestre que vinha pessoalmente lhe abraçar. Ele volta, conclui todo o seu curso e volta para a cidade de Paris, onde cria o Instituto para Denisard Rivair. E começa a sua condição de pedagogo, iniciando todos os processos do ensino naquela região. Entretanto, em
1850, começa a acontecer grandes movimentos na França. As mesas girantes, movimentos de espetáculo, diversão pública. O que acontecia? Certas pessoas encostavam na mesa, e a mesa começava, certas pessoas especiais, não todo mundo, encostavam na mesa, e as mesas começavam a flutuar, começavam a girar, girava fortemente, desacelerava, depois parava, e voltava, descia, depois subia, começava a fazer a dança das mesas, e todo mundo assistia aquilo como entretenimento de espetáculo. Entretanto, o seu grande amigo Carlotte e o seu outro amigo Fortier, associado com a sua esposa querida, Amélie Gabrielle Boudet, a sua Gabi, eles eram amigos profundos de amizade desde a infância. E ali praticamente começou-se um novo período, uma nova fase da nova era, onde praticamente eles começam, o professor Denisard Rivail, que não se interessava por essas coisas supostamente místicas, não se interessava, achava que tudo aquilo não passava de fraudes, coisas estranhas, não ligava para isso, estava muito mais interessado em ensinar e educar a humanidade. Quando seus amigos começam a insistir para que ele fosse, o seu amigo Carlotte, olha, eu vou nessas sessões, há coisas excepcionais, as mesas se comunicam conosco, ela responde às questões, e começa a insistência do seu amigo Carlotte e Fortier, e da sua esposa, e tanto a água pinga, a água vai pingando, vai pingando, vai pingando, e vai perfurando até as rochas, de tanta insistência, de tanta insistência, de tanta insistência. Em abril de 1854, o querido professor Denisard Rivail aceita conhecer aquele espaço e vai na rua Grangelier Betilieri, número 14, na casa da senhorita Prenemazion. Ele faz a primeira visita sozinho, e quando ele chega aqui, ele sobe aquela escadinha. Ele não sabia quando ele estava subindo aquela escadinha pequenina de 3 degrauzinhos, estava se iniciando uma nova era da humanidade. E ali é recebido pela senhorita, a dona da casa, Prenemazion. Conhece e percebe que o seu Carlotte Fortier já estava ali, mas se surpreende quando vê outros amigos seus conhecidos de longe, mas extremamente cultos, que estavam presentes. O seu Fortier, Platier, Victoria Sardou, pessoas extremamente cultas em Paris e respeitadas, que acompanhavam tudo aquilo. E praticamente ele cumprimenta tudo e pede licença para ver se não tinha nenhuma fraude. Não achou nenhuma fraude e começa o espetáculo. Assim se chamava no momento. A senhorita Roger, que era médium de efeitos físicos, mas não se sabia a mediunidade de efeitos físicos na época, vem, todos sentam, ela toca a mão nas mesas, toca praticamente a mão nas mesas, se concentra, numa hora as mesas começam a levantar, começa a girar fortemente, girar numa dança, num espetáculo fabuloso. Depois elas param e começam a flutuar no ar. Aí vem as perguntas, principalmente o seu Platier, que tinha já um caderno de perguntas, e dizia assim para a mesa, um toque na parede assim, 2 toques não. E começava a fazer perguntas, ela ia respondendo todas as questões certas. Por exemplo, perguntava, que roupa, que camisa que está esse senhor? É amarela, verde ou branca? Se é amarela, um toque, se é vermelha, 2 toques, ela vinha, dava 2 toques. Certinho. E praticamente fora isso, perguntas mais complexas. Ele se admirou com isso, e na outra semana, ele vai com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, a sua querida Gabi. E quando entra na casa da senhorita Prenemazion, que começa aquele espetáculo maravilhoso, ela senta, eles sentam nas primeiras cadeiras. Só que naquele momento, todas as mesas se levantam, que estavam no ambiente, que era um ambiente bem largo, todas elas vêm e começam a reverenciar o nosso querido professor Denisard Rivail. Reverencia, e depois começam a flutuar em todos os espaços. E ele começa a cada vez fazer perguntas mais complexas, e perguntas que só o seu mestre Pestalozzi poderia responder. E as mesas não erravam nunca. E no momento ele levanta e diz assim, depois de muita pesquisa e de muito estudo, diz assim, se essas mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir, é a coisa mais fabulosa da Terra. E dali em diante ele começa a fazer um trabalho
de pesquisa científica, usando a metodologia de Isaac Newton e Francis Bacon para as pesquisas de assuntos subjetivos, já utilizado no campo da ciência, e começa a imprimir todas as pesquisas. E ali vai, começa essa pesquisa gigantesca até que ele recebe a colaboração das irmãs Baldin, a Caroline Baldin e Julia Baldin, duas mocinhas que compilam várias questões com isso. Depois aparece uma das maiores médios, e todas eram médios inconscientes sonambúlicas, aparece uma das maiores médios e tanto contribuiu com o nosso querido codificador, a médium Ruth Jafé. Uma menina de 17 anos que começa a compilar tudo junto com ele. E depois aparece uma outra menina, porque as duas nos chamavam de paizinho. Junto com a sua esposa querida, tratavam-la como os filhas. E elas ali junto passavam noites e noites, períodos e períodos, praticamente revisando tudo. Essa menina, jovenzinha de 17 anos também, chamada Hermane Sidofo. E consequentemente começa aquele trabalho de compilamento, até que em 18 de abril de 1857, ele recebe o primeiro exemplar do senhor Dentu, que tinha organizado, que tinha gráfica e tinha feito tudo aquilo. Lebate, de manhã, no dia 18 de abril de 1857, dá uma batida na porta quando ele abre e dá o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. Vai embora. Ele pega aquele livro com a sua esposa Gabi numa emoção gigantesca e sente um abraço, aquele mesmo abraço que ele sentia no lago Le Chatel, lá em Verdun, na Suíça. Ele recebe aquele abraço de agradecimento e ali pensa que ele parou o seu trabalho gigantesco. Muito pelo contrário, ele sai com a sua esposa e vai na Galeria Valois, porque o Dentu falou que estava tudo exposto. Ele corre e vai na galeria, pega um coche com a sua esposa e vai até lá e vê vários livros dos Espíritos espalhados e sente que estava se iniciando a restauração do nosso Mestre Jesus para a era moderna, a era contemporânea. Era Jesus voltando, era a era da luz retornando à humanidade terrena. E pensa que ele parou muito por engano. Em 1 de janeiro de 1858 começa a edição da Revista Espírita. E praticamente em janeiro de 1861 publica o Livro dos Espíritos. Em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1 de agosto de 1865, a publicação do Céu e Inferno. Em janeiro de 1868, a publicação do livro A Gênesis. Entretanto, ele corre vários espaços divulgando Jesus. Todos os seus colaboradores, Alexandre Aksakoff, Ernesto Bozano, Alberto de Rochas, o grande Gustavo Gay, começam a divulgar e espalhar. Depois, o grande cientista inglês William Crookes faz pesquisas gigantescas e diz ao mundo científico que tudo aquilo que acontecia em nível mediúnico era procedente, dando uma força gigantesca na pesquisa científica. Aparece também um dos maiores colaboradores que o nosso querido Allan Kardec, porque depois que é publicado o Livro dos Espíritos, ele passa a ser o nome, o pseudônimo de Allan Kardec. E, consequentemente, sem ele conhecer, surge um dos maiores colaboradores que faz a consolidação da doutrina espírita, o grande Leon Denis. E começa a encarnar espíritos de um jaez evolutivo descomunal. Adolfo Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio. Aparece um dos espíritos mais sublimados de todos os tempos, Eurípides Barçanufo, que foi Sócrates, João Evangelista, São Francisco de Assis e depois Eurípides Barçanufo, consolidando na nossa pátria a necessidade da implantação, em definitivo, junto com o querido Bezerra de Menezes, a implantação do Evangelho do Cristo na nossa terra. E depois, em 2 de abril de 2010, em cada uma das maiores joias preciosas de todos os tempos, o Espírito que vinha fazer com um grupo gigantesco de colaboradores, Santo Agostinho, São Luís, João Evangelista e assim por diante, vários trabalhadores de grande porte, a consolidação da doutrina espírita, o prosseguimento da codificação, completando aquilo que não pôde ter sido feito no século passado. E assim, praticamente, surge
na cidade de Pedro Leopoldo, essa joia preciosa, esse pedacinho do céu, chamado Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E quem pensa que esse espírito sublimado vai nascer de um berço de ouro, jamais. Eles não queriam berço de ouro. Nasce em Pedro Leopoldo, numa cidade pequenérrima, simples, lá praticamente do interior de Minas. E esse menino com uma mediunidade gigantesca, que todos sabem a biografia do nosso querido Chico. Nós não vamos agora utilizar o tempo, porque o nosso querido Vanderlei falou que eu poderia falar até às 5h30 da tarde hoje. Como eu sou muito bondoso de coração, vou falar até às 5h15. E consequentemente, não queremos, estou brincando, é brincadeirinha. Não queremos mais ocupar o tempo. Eu sei que falar num domingo depois do almoço é a coisa mais difícil que existe. Mas nós precisamos deixar nesse cantinho um traço do início da nova era, organizando a humanidade terrena. E o mais bonito de tudo, que esse jovenzinho, Chico Xavier, pequenino com a sua mediunidade gigantesca, porque depois que ele ficou adulto, quando foi para os Estados Unidos, em 1961, sendo analisado pela NASA, a NASA disse que ele foi o maior paranormal que já pisou, e até hoje ninguém o superou. Ele tinha mediunidade praticamente raio-x, ele via a seiva correr dentro da água. Fora o seu potencial gigantesco, fora a possibilidade, onde ele psicografa 412 livros. Jamais um escritor no mundo conseguiu ter essa possibilidade, essa monta gigantesca de tantos livros assim. Mas o importante de tudo isso não era o seu potencial mediúnico, a sua ostensividade, a sua grandeza mediúnica. O mais lindo de tudo era o modo como ele atendia as pessoas, era o seu modo de ser, aquela bondade, aquela coisa humilde que todos nós conhecemos, aquela bondade, aquela coisa suave, a de socorrer. Várias vezes eu passei 5 anos indo consecutivamente lá em Uberaba, e ali vi coisas gigantescas do velho Chico. Quando ele descia do seu carro, quer dizer, o carro dele não, que traziam ele para praticamente o grupo da prece, era a coisa mais linda. Ele saía do carro, ele abria os braços assim, e aquela multidão abraçava. Levantava o Chico, ele não pisava no chão. Era tanta senhorinha, geralmente eram as senhoras, que agarravam ele, que levantavam ele do chão, iam levando ele. Aquele praticamente, o seu Cabo Batista, que cuidava dele, deixava, porque elas levavam ele com tanto carinho. E ele amava, ele dizia assim, minhas irmãs queridas, e abraçava todos. A coisa mais linda é vê-lo. Depois já velhinho, bem carquetezinho, se envergando, ele entrava no grupo da prece, todo velhinho, pequenino. Ele dizia assim, olhava para tudo e dizia assim, eu sei que eu vou desencarnar, brevemente, mas como eu amo tudo isso aqui, como eu amo. Ele andava assim dizendo, como eu amo tudo isso aqui. Olhava para as pessoas que colaboravam, os colaboradores do grupo, e dizia assim, eu amo tantos vocês, eu vou sentir tanta saudade de tudo isso. E nos deixa um legado gigantesco de amor. E nós perguntamos assim, então, por que os processos da nova era? Onde está o início da nova era? Já que praticamente vem Jesus e traz um reino de amor para nós, todos os seus grandes colaboradores, divulgando, incentivando praticamente esse processo. Vem Chico Xavier, a codificação Chico Xavier, e traz Jesus totalmente restaurado, totalmente limpo, clareado à humanidade terrena. Onde está a nova era? Já que ela foi preconizada em 21 de dezembro de 2012, quando que ela começa? Isso nós precisamos pegar um outro detalhezinho para começar a terminar a nossa singela reflexão. Porque hoje já faz praticamente 20 anos que a NASA está captando isso. Hoje no Polo Sul nós temos telescópios, aparelhos sofisticados analisando aquele chamado planeta intruso, o planeta X, que tem 32 mil vezes maior que a Terra, um pouco maior que Júpiter, passando a 350 milhões de quilômetros da Terra. Parece longe, mas é perto. Entretanto, não vai chocar com o nosso sistema. Praticamente ele está passando. Começou a passar, ele está junto conosco. Quando entrou 21 de dezembro, ele estava no auge da aproximação. Entretanto, nós sabemos que, desde 1960,
estão encarnando espíritos de um quilate gigantesco na Terra. À medida que se aproxima esse planeta, à medida que praticamente nós, a partir de 21 de dezembro de 2012, entramos no cinturão de fótons da estrela Alcione, da constelação das Pleiades, que fica 368 anos-luz da Terra, que nós temos uma envolvência. Eu não vou falar isso, porque se eu entrar nesse assunto, nós vamos sair 5 e meia mesmo. Eu vou pular tudo isso. E, consequentemente, o que acontece? Está ali, daquele sistema da estrela Alcione, da constelação da Pleiades, está vindo encarnando em grande monta as chamadas crianças índicos e cristais. Então, se nós formos ver a constituição da realidade do nosso planeta, hoje as portas do inferno se abriram. Por isso que nós vemos grandes conflitos, porque as últimas oportunidades estão sendo dadas. Entretanto, espíritos de um quilate gigantesco estão todos encarnados na Terra, para começar a iniciar a nova era. A era que praticamente todos nós já percebemos que devagarinho ela está acontecendo, porque nós estamos recebendo um convite dos mundos superiores, de todas as religiões galácticas, do sistema solar, dos planos superiores da vida, dos espíritos superiores que nos envolvem, a começar a iniciar essa nova era, que já está acontecendo, mas dentro de nós. Não adianta ela acontecer. Nós vamos passar 50 anos, até 2062, nessa triagem. É quando praticamente esse planeta X intruso, ou chamado popularmente planeta chupão, que vai atrair todos os espíritos que não querem entrar no processo do amor. Por aquilo que está em Mateus 22:34, amai o sistema máximo do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Quando não começarmos a introduzir dentro de nós, onde o amor der a supremacia, a própria condição do instinto, da inteligência e da razão, nós não entraremos na nossa intimidade, na nova era, porque praticamente nós atingimos o apogeu da tecnologia. Hoje, com o maquinário da NASA, com as pesquisas da NASA, já está computado e registrado na NASA, que a nossa Via Láctea possui, analisando o macrocosmo, possui 200 bilhões de sóis, e onde 80 milhões de planetas são similares à nossa Terra. Já está constatado que além da nossa Via Láctea, que é uma das menores do universo, existem outras Via Lácteas, que se somam 200 bilhões de Via Lácteas. Tudo isso registrado na NASA, num processo gigantesco de análise. Isso no macrocosmo. Entretanto, no microcosmo, nós temos a física quântica mostrando as estruturas todas moleculares. Em 2010, Peter Higgs descobre o bóson de Higgs, mostrando a estrutura íntima da própria matéria. Tudo isso com um maquinário gigantesco. Nós chegamos à intimidade do próprio ser. Hoje a genética nossa, aquele espiral de Watts-Crick, hoje está todo definido. Nós sabemos para a engenharia genética que nós podemos mudar todo o nosso corpo. Foi criado um animal, a ovelha Dolly, praticamente geneticamente fora do útero materno, através da engenharia genética. Chegamos ao apogeu de tudo, mas fica aquela pergunta: por que no apogeu da era tecnológica, da era da cibernética, hoje um celularzinho faz estrago? Se você com o teu celularzinho, exatamente agora, quiser falar com alguém em Tóquio, você fala, pelos avanços do processo da comunicação. Bill Gates e praticamente Steve Jobs dão um avanço gigantesco. Hoje nós pegamos o celular, eu acho lindo isso, porque eu pareço criança. Quando eu pego o celular, faço assim, abre tudo. Você acha que faz assim, você abre tudo, fica aquela coisa grande. Que coisa linda! Numa telinha pequena, a gente toca o dedo, faz assim, abre. É uma coisa fabulosa, o avanço tecnológico em que nós nos encontramos. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde mostrou que nesse período, nessa última década, nunca houve tantas doenças teratogênicas, doenças autoimunes, doenças degenerativas como câncer e doenças mentais que assolapam a humanidade terrena. Nunca teve tanta síndrome do pânico em todos os tempos, se somando a condição per capita da humanidade, como na nossa era. Por que nós estamos no início, nos pródromos da Era da Luz, e tantos conflitos
tantas degenerações do mundo como acontece. É porque tudo isso é a grande bênção que nós estamos recebendo. Porque toda essa energia da nova era, todos esses planetas que estão circundando o planeta X, toda a irradiação da estrela Alcione, todo esse mecanismo do início do novo processo, nós estamos fazendo a limpeza do nosso meio ambiente. Está emergindo pelos estímulos externos, que aquelas nossas grandes culpabilidades de vidas passadas, os grandes crimes hediondos, as maledicências, as transgressões que fizemos perante a lei divina, e tudo isso está sendo aberto, os portais internos do nosso ser, lá do inconsciente profundo, tudo está dentro de nós, das vidas passadas, estão emergindo para o inconsciente da vida atual, para que a gente possa fazer a limpeza, assim como foi restaurado o Evangelho do Cristo, está sendo restaurado também o nosso mundo íntimo. Nós estamos regurgitando, botando para fora tudo aquilo que já não serve mais para a nossa nova era. As dores profundas que nos envolvem têm que ser permeadas. É um grande testemunho para que a supremacia do amor suporte toda essa limpeza. E se nós vencermos todo esse período, nós ainda temos 50 anos, talvez alguma encarnação futura, para fazer esta limpeza. Mas na intimidade do nosso ser, nós optamos aceitar esse processo de regurgitamento do que não presta mais dentro de nós, mas não desistirmos em nível maior da supremacia do amor. Nós estaremos internamente entrando na era da luz, na era do amor. Aqueles que desistirem, retrogradarem, voltarem aos velhos vícios, às velhas paixões, aos velhos instintos, serão afastados da terra, irão compor esse planeta primitivo, serão aqueles espíritos mais superiores, como os espíritos de capela foram para nós. Nós vamos ser os capelinos deles, nós vamos impulsionar, nós vamos descobrir a roda, o fogo e assim por diante, lá no outro planeta. Entretanto, aqueles que ficarem aqui na terra terão a supremacia da condição do amor. O amor será a coisa mais importante, irá superar a própria inteligência, o próprio saber, a própria razão. Até hoje, o que nos trouxe até esse momento foi o ego primitivesco, o ego primitivo que nós temos, repleto de orgulho, de vaidades, repleto de egoísmo. Ele cumpriu a sua função gigantesca de nos trazermos aqui, através do desenvolvimento da inteligência. A competição, a luta em vencer a um ao outro foi necessária até chegar a esse ponto. Da agora em diante, a nova era, que praticamente se inicia, em definitivo, em 2062, praticamente, ali, a Terra vai estar saneada dos espíritos primitivescos, aqueles que não querem implantar a bondade e o amor dentro de si. Para afastar, e nós teremos um paraíso gigantesco. A natureza irá se restaurar. Mendigo jamais irá existir. Quando alguém cair na rua, todos nós vamos disputar para socorrê-lo. A sociedade organizada jamais irá suportar alguém se arrastando pelas ruas. As doenças terão cessado o seu efeito expiatório e provacional. As enfermidades serão controladas pela engenharia genética. Os remédios extremamente potentes nos deixarão o efeito, pelo menos, da nossa organização psíquica, com uma saúde bem relativa, com uma saúde numa certa totipotência, onde nós poderemos viver naturalmente. A harmonização econômica, ninguém irá entrar em desespero, como se entra hoje para pagar suas contas. Nós acabamos de pagar uma conta, praticamente quando recebemos o nosso salário. Depois de 5, 10 dias já acabou tudo. Como é que a gente faz para pagar as outras contas? Tudo isso não existirá. Existirá uma harmonia econômica gigantesca no nosso planeta querido, entrando nessa chamada Era da Luz. Nós passaremos de planeta de provas e expiações e entraremos no planeta regenerativo. E essa previsão, onde o apóstolo João Evangelista, no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 10, quando ele diz assim: vós sois o sal da terra. Se a terra se apagar, como irá se salgar? Vós sois a luz do mundo. Se a luz acabar, como irá se iluminar? Portanto,
acenda a vossa luz entre os homens, para que nosso Pai que está no céu seja glorificado. Essa será a característica da tônica psíquica e espiritual do homem da era moderna. Nós acenderemos a nossa luz, não mais para competir com o nosso próximo, não mais para colocar o nosso próximo para baixo, para humilhá-lo, para machucá-lo, para querer ser melhor que ele, ter mais economicamente coisas que ele, assim por diante. Nós desenvolveremos o nosso potencial para glorificar o nosso Pai que está no céu. E um dos maiores exemplos da era moderna, da síntese do amor permissivo aqui na Terra, nós temos como exemplo próximo a configuração do nosso querido Chico Xavier. É lógico que existem grandes baluartes da evolução, mas ele foi o referencial mais próximo. Jesus está distante 2000 anos atrás, Bezerra de Menezes está um pouco distante, e os grandes baluartes, entretanto, ele é um dos mais próximos que nós temos. Isso nos faz lembrar que em 1953, quando ele tinha 43 anos, no auge das suas atividades, quando o mundo todinho dava atenção para ele, via a pessoa de outros países visitá-lo, recebendo o seu carinho, a sua bênção, a sua atenção, recebendo a ajuda do ente querido que partiu, e através da sua mediunidade gigantesca, ele ia socorrendo a todos, e através do seu potencial de amor, ele ajudando toda a humanidade sofredora. Entretanto, ele era um homem mais simples, ele fazia os trabalhos, onde via 3.000 pessoas, no grupo, ali naquela época ele já estava em Pedro Leopoldo, a multidão intensa visitava Pedro Leopoldo, e ele estava não cansado jamais, mas ele queria fazer um trabalho mais simples, porque ele sempre foi simples, o Chico Xavier. Apesar de fazer esse trabalho gigantesco, ele queria as coisas simples, ele adorava as coisas simples. Os amigos queridos falavam que ele era a pessoa mais simples e a pessoa mais alegre que existia na Terra. Ele sorria, brincava o tempo todo com os amigos. Era extremamente simples, gostava das roupas simples. Quando saía, botava o seu terninho, todo jeitoso. Mas na sua intimidade, ele era extremamente simples. Ele chegou para os amigos queridos e falou assim: olha, eu estou querendo, além desses trabalhos que nós fazemos, atendendo essa multidão, eu sinto que eu preciso, como Jesus fazia em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum, em Magdala, saía das grandes multidões e visitava as casas simples, os casebres, para socorrer diretamente os necessitados. Eu queria fazer isso como nosso Mestre Jesus. Escolhe em Pedro Leopoldo a região mais simples que existia, que hoje é o Parque das Exposições Agropecuárias. Quem for a Pedro Leopoldo, é lá aquela região mais simples, que vivia quase muito próximo à miséria. E ele começou a visitar. E entrou primeiro com o seu grupo assim, de amigos particulares, ele visitou aquela rua. Ele foi visitando até que ele olhou para uma casinha assim e sentiu uma coisa especial por aquela casa. Não que ele não sentisse pelas outras, mas ele sentiu por aquela. Quando eles batem na porta, de improviso, praticamente não estavam aguardando naquele dia, porque a dona do lar, a Laura, que tinha a sua irmã chamada Valéria, ela tinha procurado assistência, praticamente no grupo Luiz Gonzaga. Tinha pedido, mas jamais ela podia imaginar que um dia eles fossem aparecer. Ele não foi apenas pelo pedido solicitado, ele foi por uma questão de magnetismo atuando e empurrando para até aquele canto. E eles batem na porta, atende a dona Laura. E quando vê o Chico, aquela recepção, Chico, é você, Chico, Chico. E ele entra naquela sala, apenas uma salinha, com um único quarto, uma cozinha muito simples e um banheiro lá fora. Ele entra na saleta, ele olha para aquele quarto, ela diz assim: Chico, é minha irmã, que é tetraplégica, ela só mexe os olhos já faz 10 anos. E mostra, quando ele entra no quarto, que ele vê aquela jovem Valéria, há 10 anos ali naquele cárcere estreito e disciplinante, ali naquele campo, ele olha, ele sente uma afinidade especial. Ele olhou e sentiu que eu conheço, em algum ponto do universo, eu conheço esse espírito e essa pessoa. E consequentemente ele se agacha, como Jesus fazia, não ia atender de cima, olhando por cima, ele se ajoelha e começa a dar um passe nela, colocar a mão sobre o seu corpo, dando um passezinho. Numa hora ele começa a dizer assim, de uma forma meio compulsiva: Valéria, Valéria, eu sinto que você vai curar-se.
Eu sinto, Valéria, que você vai curar-se. É só você falar o nome de Jesus. Naquele momento os amigos se assustam, porque ela estava 10 anos tetraplégica, só mexia os olhos, não falava nada. Tinha que às vezes a sua irmã limpar a babinha que corria da sua boca. Ela só mexia os olhos. Como o Chico poderia dizer que ela ia falar? Se ela dissesse o nome de Jesus, que ela ia ser curada, aquilo assustou, porque comprometia a fidelidade do Chico de procedência. O Chico falar que alguém ia ser curado, ia falar o nome de Jesus, ele não sei, ele ia comprometer. Não podia, era complexo demais naquele momento. Entretanto, ele empolgado, ajoelhado, dizia assim: eu sei, Valéria, que você pode falar o nome de Jesus. O nome de Jesus é extremamente forte. Ele vai te curar, eu tenho certeza, eu sinto isso na intimidade da minha alma. Você vai falar Jesus. Fala Jesus, Valéria, aquele jeitão dele. Fala, Jesus. E ela ficava, ela tremia, todos os olhos ficavam emperelhados, todos avermelhados. Corria lágrima dos seus olhos, mas ela não falava Jesus. Aí os amigos, de uma forma muito fraterna, vem Chico, ela precisa descansar, vem Chico. Ele, Valéria, você vai falar o nome de Jesus, filha querida. Você vai falar, e tiraram praticamente o Chico carinhosamente, e levaram e ficaram um pouco preocupados. Os amigos queridos. A semana passa, no outro sábado, levaram ele para um outro lado daquela comunidade. Ele visitou, amparou, deu passe a ser, conversou com as pessoas que não procuravam, porque ele queria procurar as pessoas. Era da alma dele, estava cansado de ser procurado. Ele queria procurar alguém espontaneamente. E foi. Quando acabou a assistência, ele olha para os amigos e diz assim: posso fazer um pedido? Eu nunca sei de pedir nada. Posso fazer um pedido para os amigos? Os amigos, por não, Chico, por favor, eu preciso ver a Valéria. Mas é do outro lado, mãe, me leva, por favor. Os amigos ficaram assim, levaram. Ele entra, quando ele entra, Valéria, minha filha querida, e agacha novamente, se ajoelha, dá o passe, e começa a ajoelhar, a dizer assim: filha querida, você vai falar o nome de Jesus. O nome de Jesus é extremamente forte, ele vai te curar. E ficava, e ela não mexia, os olhos não saía nada, não conseguia sair um som, os olhos ficavam vermelhos, percebendo que ela estava chorando, corria as lágrimas, e os amigos queridos se davam. A semana passou. Na outra semana foram visitar o outro lado daquela comunidade, longe. Ele foi, visitou todo. Quando acabou, ele olhou para os amigos queridos e falou assim: posso fazer um pedido? Os amigos já sabiam que é Chico querido. Por favor, eu preciso ver a Valéria. Mas Chico, eu preciso ver a Valéria. E levaram o Chico. Ele entrou praticamente: Valéria querida, e ela lá que beijava os olhos, avermelhava. Você agachava, dava um passe. Você vai falar o nome de Jesus. O nome de Jesus é extremamente forte. Ele já curou tantas pessoas, ele vai te curar. Você vai falar o nome de Jesus. E ela se esforçava, lacrimejava os olhos, dava epidemia no globo ocular, mas ela não conseguia falar. Levaram o Chico e estavam já preocupados. O tempo passou. Na outra semana, ele acordou de uma forma especial. Assim o relato dele. Ele acordou-se assim, sentindo que alguma coisa muito bonita ia acontecer aquele sábado. Se a premonição não sabemos, mas ele estava sentindo aquilo. Visita a comunidade, a outra região. Quando ele acaba de visitar, ele fala para os amigos: posso fazer um pedido? Os amigos: já sei que é a Valéria. Tá bom, Chico, a gente leva você. Tá bom, Chico, não precisa pedir mais. E leva ele, carinhosamente, fraternalmente, leva. Quando ele entra, ele olha, começa a lacrimejar os olhos. Ele fala assim: hoje, filha, hoje você vai falar. Se ajoelha, como alguém já se ajoelhava há 12 anos atrás, para socorrer a todos os necessitados. Ele se ajoelha, e naquele momento ele estava mais calmo. Ele começou assim a falar: filha, fala o nome de Jesus. O nome de Jesus é extremamente sagrado e forte. Ele vai te curar. Naquele momento ele percebe que ela conseguiu virar um pouquinho do rosto. Observa, ela começa a ter um frêmito labial, começa a chorar, um frêmito labial, a boca começa a tremer, e ela diz assim: Jesus! Naquele momento, imagina o escândalo que Chico Xavier fez. Ela falou Jesus, os amigos ficaram abismados.
Ela jamais em 10 anos conseguiu falar alguma coisa. Naquele momento, a sua irmã Laura, estupefata, boquiaberta, olha para a irmã e fica sem saber, porque jamais poderia imaginar que ela fosse proferir uma palavra. E ele, emocionado, ajoelhado, diz assim: por favor, fala de novo. E ela assim, se esforçando: Jesus! Ai, Valéria, esse nome vai te curar. Fala de novo, filha. Ela: Jesus! Aquela festa gigantesca. E ele chora copiosamente, alegre profundamente. Os amigos esperam. Ficaram boquiabertos, assim, ele consegue falar, até paralítico falar. Que coisa maravilhosa. A presença de Jesus, talvez com ele, lá sei o que, de tanto chamar Jesus, lá sei quem veio lá para praticamente socorrer aquela alma sofredora. Entretanto, ele sai todo emocionado. Os amigos relatam que ele chora o tempo todo no carro, copiosamente, uma felicidade descomunal. A semana passa. Na quarta-feira, ele recebe a notícia que Valéria, aquele espírito que tinha falado ali encarnado do sacrifício gigantesco, vai falar o nome de Jesus, desencarna na quarta-feira próxima. Ele fica emocionado, chora, reza por ela e assim por diante. O tempo vai no velório, essa coisa toda, o tempo passa. Em 1976, quando ele tem o primeiro infarto fulminante, a ordem médica é que ninguém procurasse, precisava descansar constantemente. E coloca uma enfermeira que era do grupo, a dona Dinorá Fabiano, para cuidar dele. E a ordem do médico: ninguém encarnado pode entrar aqui. Não deixa ninguém, está todo mundo proibido, até filho, quem for, não pode entrar. Praticamente nesse canto. E o Chico Xavier olhou para ela e falou: tudo bem, filha, eu vou respeitar as ordens médicas, mas os espíritos vão entrar, eu vou conversar com eles, não tem jeito. Ela falou: bom, o espírito não dá para me segurar, mas encarnado não entra nenhum. E cuida dele. Ele foi se recuperando, até que um dia ele estava com uma dor intensíssima no seu peito, uma dor fortíssima depois da operação, achando que estava tendo um problema novamente, uma recidiva da situação que teve anteriormente. E naquele momento aparece um espírito banhado de luz, só que não mostrava bem a face, não mostrava a face dela. E vem e se aproxima devagarinho de Chico Xavier e lhe põe a mão no peito. Passa toda aquela dor, aquela angina fortíssima some tudo. E ele, quando vai tentar falar uma coisa, ela se afasta. Depois de 2 dias, volta a sua dor pectoris. Novamente ela aparece, não com a face um pouquinho nublada, vem, banhada de luz, toca a mão no seu peito e tira toda a sua dor. E ele quis falar, ela sumiu. Depois de uns 4 dias, assim pelos seus relatos, a dor estava um pouquinho intensa, e novamente esse espírito adentra o seu cantinho, ao seu quartinho, banhado de luz. Só que quando entrei, ele falou: para, por favor, chega, pelo amor de Deus, anjo tutelar, você que é um anjo tutelar que encosta a mão no meu peito e some todas as minhas dores, por favor, me diga quem você é, me faz essa caridade, porque eu quero te conhecer, eu quero orar constantemente pelo teu agradecimento, por tudo que você está fazendo por mim. E ela diz assim: Chico, eu não vou dizer o meu nome ainda, mas eu vou dizer um outro nome que você vai lembrar de mim. E ela diz assim para ele: Jesus! Naquele momento ele começa a chorar: Valéria, você, minha filha. Aí ela aparenta novamente com as suas características da sua última encarnação, se define para ele e diz: Valéria, que coisa linda, como você está bonita, como você está formosa, tanta luz, aquela coisa do Chico Xavier falando. E ela diz: Chico, você não sabe, Chico, quantas angústias eu tinha atrelado àquela cama. Eu sofria tanto, e hoje eu entendo que em outras vidas eu trabalhei contra Jesus, prejudiquei tanto Jesus, e eu vinha em algumas encarnações limpando esse meu karma, expurgando todo esse meu karma.
Entretanto, quando você entrou naquele quarto e colocou a mão no meu peito, sumia todas as minhas mãos. E você começou a restaurar uma esperança. Toda vez que você entrava, você não sabia. Você estava tirando a culpabilidade de tudo o que eu fiz perante o nosso Divino Mestre. Você limpava, você tirava do meu peito, do meu mundo interno, das minhas estruturas mais íntimas do meu ser, tudo aquilo que eu fiz de mal pelo nosso Divino Mestre. E só falando, a hora que eu consegui falar Jesus, eu concluí meu ciclo kármico, eu limpei, eu me livrei de tudo que eu fiz. Chico, onde você estiver, aonde você estiver, eu vou sempre te acompanhar, porque você conseguiu limpar o meu mundo íntimo e introduzir Jesus no meu coração. E depois o Chico relata que depois ele teve algumas anginas, mas ele reparava que vinha uma mão banhada de luz, limbada de luz, encostava no seu peito onde ele estivesse e sumia a sua mão. O nosso Mestre, Jesus, retratado pelos seus espíritos tuterais, que encarnaram no planeta nos ajudando para que nós implantássemos a luz dentro de nós, a nova era dentro de nós, assim como o Chico implantou em todos nós, mas implantou em Valéria também, uma nova era de amor, uma nova era da sua vida. Tenhamos a certeza que os nossos queridos anjos de guarda nos norteiam constantemente, colocando a mão nos nossos corações, para que nós consigamos, todos nós, desenvolver o potencial do amor, superar através desse sentimento que está dentro de nós, através da centelha divina, o pedaço de Deus dentro de nós, e nós começarmos a estimular, em definitivo, essa nossa potencial, essa nova era dentro da nossa intimidade. A nova era iniciou-se na terra toda, mas precisa iniciar-se dentro de nós, começando pela supremacia do amor, acima de tudo, acima da inteligência, acima da razão, e tudo isso começar a nortear o homem antigo que ainda vive dentro de nós. O homem novo, estimulado pelo amor, pela centelha divina que carregamos em nós, tem que curar e nortear o homem antigo, e deixar devagarinho expurgar tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo saindo que não presta mais dentro de nós, todos os nossos erros, os nossos desmandos, as maldades, as transgressões que fizemos perante as leis divinas, e dar a supremacia à lei do amor, como está em Mateus capítulo 22, versículo 34. Desta maneira, meus irmãos queridos, todos nós precisamos iniciar de imediato, temos tempo, mas de imediato, a supremacia do amor dentro de nós, acima da própria inteligência, acima da própria razão. E todo esse amor que nós vamos desenvolver dentro da era que já se iniciou, começar a educar os impulsos, instintos e paixões que trazemos. Tu que segues a trilha do Mestre e aos poucos te esqueces, espalhando amor, levas por dentro a dor que o teu peito invade, mas teu lema é caridade, amparo a todo sofredor. Tu que o trabalho aos poucos consome, que dás o pão a quem tem fome, levando luz ao escurecer. Tu és farol, iluminando o caminho, amenizando a dor do destino de quem ainda não desceu. É pérola da ostra divina, o amor é o que ensinas, a Deus gratidão. Abre horizontes no pensamento, levando discernimento através de tuas mãos. És esperança, estrela de bondade, que o céu deixou na terra para nossa felicidade. Que fazes grande com a força da humildade, mas teu lema é caridade, onde estiver. A ti, nossa gratidão, nosso coração, Chico Xavier. A ti, nossa gratidão, a todos os grandes baluartes que encarnaram na terra sob a égide de Jesus, para iniciar os prólogos da nossa era, para nos estimular a colocar essa nova era na intimidade do nosso ser, para que nós comecemos a perceber
que na era futura o que vai acontecer é só amor e só bondade. Nós teremos muita inteligência, muitos processos culturais, mas acima de tudo estará a dispor da humanidade terrena, dos nossos irmãos que nos cercam. Pois Jesus dizia assim: o maior no reino dos céus é o que mais serve a todos. A mensagem espírita, que agora rutila no teu espírito, como um farol de vivo amor e sabedoria, é um antídoto, é o tratado de armistício para o campo de batalhas, onde esgrimas com as armas da fé e da correção expiatória. Busca, antes de novos débitos, o poder amantíssimo do nosso Pai, entregando-te a Ele, para que a sua inefável bondade, que nos amas e que nos dirige, possa conduzir-nos ao amor mais sublime, que nos trará dentro de nós os pródromos, o início da nova era que se implantou na terra, a era do amor. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Amém.